Olá, muito boa noite para todo mundo. A comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV acabou de chegar lá do fundo do sertão e de soltar a boiada na invernada. E para rebater a poeira da estrada, convido agora a companheirada desta freguesia hospitaleira para se reunir aqui na roda da fogueira, riscar a viola caipira e sapatear o catira. E para começar a cantoria, a gente anuncia a apresentação da nossa prosa brideira do dia. Tendo perfeita sabedência de que beleza não põe à mesa e não é por boniteza que se cria gado, o companheiro boiadeiro que quiser ganhar dinheiro não pode deixar de lado a ciência e o conhecimento na hora de investir no melhoramento do rebanho para garantir a lucratividade e o sucesso na atividade. E este foi o jeito que a gente arrumou para anunciar a apresentação do nosso quadro Raças e Cruzamentos com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje foi mandada pelo nosso companheiro boiadeiro Ricardo Paes, de Três Corações, nas Minas Gerais. Ele quer saber, assim, diretamente, o que é que se pode esperar do cruzamento de Cindy com Senepol. Pois então, sem ter também motivo para demorar, a gente passa logo para o Zadra a vez de falar. Olá, Ricardo. Bem, essa é uma pergunta interessante, porque quando a gente pensa em cruzamento, Ricardo, a gente pensa sempre em cruzar raças diferentes que vão também se complementar nos seus atributos, como por exemplo, tamanho, né? Quando a gente cruza duas raças de tamanhos diferentes, às vezes elas podem até não atender o mercado de frigorífico, mas elas servem para uma eficiência maior dentro da fazenda. Quando você usa duas raças de pequeno porte, como o Senepol e o Cindy, você faz animais extremamente precoces. E é isso que a gente vai ver quando você fizer esse cruzamento. Você vai ter bois bem precoces e fêmeas ultra precoces no tocante à precocidade sexual, no que eu quero dizer. Então, você vai ter isso. Você vai ter 100% de tropicalização, animais que serão 100% tropicais, já que o Cindy é tropical e o Senepol é tropical. Você tem animais muito rústicos, com heterose de 100%, já que o Senepol é taurino e o Cindy é um zebuíno. Os dois se complementarão muito bem, com heterose 100% e adaptabilidade. Somente lembrando que serão animais muito precoces, de pequeno porte. Você vai ter que deixar os bons bois inteiros e cuidar para que eles tenham uma desmama bem pesada. Se você tem a sua Cindy ou você tem a sua Senepol, você vai deixar essa desmama bem pesada, cuidando, e aí depois você tem uma chance de fazer os bois um pouco maiores. Logicamente que se eles forem mais velhos, com 3 anos, eles vão ter aí o peso ideal para ser o que o frigorífico procura, ok, Ricardo? Mas que você vai ter fêmeas muito precoces, isso você vai ter sim, ok? Espero ter respondido sua pergunta, Ricardo. Um abraço a todos e vamos para o campo. Faz tempo que os produtores de Castro, no estado do Paraná, onde está acontecendo esta semana a 25ª edição do AgroLeite, abraçaram a modernidade e a tecnologia. E tendo hoje em dia um rebanho de altíssima produtividade, o município é conhecido no país inteiro e até lá no estrangeiro como a capital nacional do leite. Pois então o repórter Isaac Rufino, que está lá acompanhando a feira, foi saber por que é que a cidade ganhou esta distinção. Confira. A pecuária leiteira de Castro é altamente produtiva, conhecida por ser muito tecnificada. Os produtores investem pesado em tecnologia a fim de garantir mais produtividade e, claro, mais renda. Uma das tecnologias utilizadas é justamente o robô de ordenha, que facilita o trabalho e aumenta os lucros na fazenda. Para entender melhor sobre este assunto, esse importante assunto, a gente conversa com o Vinícius Cunha, médico veterinário responsável aqui pela Lely, pelo suporte à fazenda. Vinícius, como que funciona o robô de ordenha e qual que é a importância dele?
Então, bem o que você falou, o robô de ordenha ele surgiu como uma forma de otimização de fazendas, diminuir o trabalho dentro de uma propriedade e assim a gente ter mais produtividade e mais rentabilidade. O robô de ordenha, então, ele trabalha 24 horas por dia. As vacas, elas no sistema LEL, elas ficam livres para comer, beber, deitar e também vir ordenhar a hora que elas quiserem. Isso faz com que a gente tenha um aumento do bem-estar animal e, consequentemente, uma produtividade maior. Vinícius, e qual que é a conta que o pecuarista precisa fazer para saber se vale a pena fazer um investimento de longo prazo, como funciona? Exatamente, isso daqui é um investimento de longo prazo. Um robô com uma tecnologia dessa, ele fica mais de 10 anos em atividade. A gente tem que fazer atualizações nele, atualizações de software, e isso torna ele cada vez mais atual. Além disso, a gente tem um aumento de produção de cada vaca, né? A gente faz uma conta de mais ou menos 10%. Então, tem a diminuição também do trabalho da mão de obra. Então, a gente otimiza o nosso tempo dentro de uma propriedade. Isso faz com que o produtor consiga identificar mais problemas. Com todos os dados que a gente tem, a gente consegue fazer uma análise de dados mais eficientes e a gente trabalhar em cima do que aquele produtor realmente precisa. Então, depois de 5, 6, 7 anos, a gente já começa a ter um retorno desse investimento muito adequado e, posterior disso, a gente só tem a aproveitar. Traduzindo para números, qual que é o tamanho do investimento mínimo? O tamanho do investimento mínimo é meio difícil eu falar assim, porque depende muito da parte governamental. Então, mas como esse robô ele é importado, a gente tem um investimento mínimo um pouco mais alto e a partir de 2 robôs ele acaba ficando um pouco menor. Eu não vou conseguir falar em números exatamente porque tem uma variação muito grande. Tá certo, muito obrigado. Valeu. É isso então, tecnologia aqui sendo apresentado no AgroLeite para os produtores que vêm até aqui e têm a oportunidade de levar isso para dentro da fazenda. Volto com vocês aí no estúdio. E tendo já contado quase a metade dos casos que foram apartados para serem tratados aqui nesta nossa reunião novidadeira, a gente pede licença para fazer agora uma parada ligeira, prometendo voltar sem demora para dar seguimento nessa lida faladeira. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Com a bezerrada fazendo zoada no piquete, chamando a vacada e lembrando para o retireiro de que está passando da hora de mamar e não dá mais para esperar, a comitiva do Terra Viva DBO na TV está de volta para o Eito e convida agora os companheiros e companheiras fazendeiros do país inteiro para apreciar a apresentação do No Campo com as OETs, o nosso quadro semanal que vai ao ar todas as quintas-feiras. A Zoetis, que é líder global em saúde animal, está junto com a gente toda semana, o que é motivo de muito orgulho e satisfação para a nossa comitiva, trazendo informação e conhecimento em quantidade, da melhor qualidade e de grande utilidade para o aperfeiçoamento e para o crescimento da pecuária brasileira. Hoje a nossa prosa vai ser a respeito de um assunto que é de importância fundamental para garantir o máximo desempenho do rebanho e para aumentar a produtividade da vacada na fazenda de leite, que é a saúde dos cascos. E quem foi convidado e aceitou participar do programa para ajudar o amigo e a amiga produtores a adquirirem maior entendimento a respeito dessa questão é o Dr. Henrique Roper, médico veterinário e coordenador de serviços técnicos das OETs, que vai prosear com a gente falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Boa noite, Henrique. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso arranchamento e fique à vontade que a simplicidade é a serventia da nossa casa aqui, viu? Boa noite, Henrique. Boa noite, Sidney. Muito obrigado pelo convite. E é um prazer estar aqui com a gente, né, e com todos esses nossos pecuaristas para falar um pouco mais de um tema tão importante. Muito bom, prazer é nosso. Ô, Henrique, qual que é a importância da saúde dos cascos no gado de leite, né? E como é que isso influencia a produção da vacada e a produtividade da fazenda, claro, né? Sidney, é nítido quando o nosso amigo pecuarista nota uma vaca mancando e sabe que ali vai ter um problema, né?
o animal que tem um problema locomotor de casco e também envolve outras partes dos membros, né? Ele vai se locomover menos, ir menos no bebedouro, ir menos no comedouro, comendo menos, bebendo menos água, obviamente produzirá menos. E não só isso, né? Vai alterar outros comportamentos e a vaca vai manifestar menos cio, vai sentir dor, né? Incômodo, e muitas coisas alteram aí a questão ali do social dessas vacas e vai afetar também a produtividade. Então é um problema hoje que a gente vê, né, sério, né, se não bem avaliado nas propriedades. Ô Henrique, quais são as principais causas, né, de problemas de cascos no gado leiteiro, hein? Ótimo. A gente tem dois principais problemas, né, relacionados a agentes infecciosos, que a gente chama problemas dermatológicos, né? Então a gente tem a dermatite digital e a gente tem a pododermatite. O nome parece esquisito, assim, difícil de entender, mas envolve algumas bactérias, tá? E isso aí é um pouco perigoso para a gente, porque elas se espalham com facilidade no meio. Um meio às vezes está muita umidade, muita sujeira, né? E isso é um complicador. E outros tipos de problema que podem ser os não infecciosos, e aí a gente tem uma questão mais física, né, da abrasão, de um piso mais difícil desses animais caminharem, ou às vezes o animal escorrega, corta. Então, a gente delimita esses dois problemas principais, infecciosos, envolvendo bactérias, ou não, né, envolvendo mais o ambiente. O que o companheiro e a companheira produtores de leite podem fazer para prevenir esse tipo de problema e não deixar a sua vacada sofrer debaixo desse padecimento? Ótimo. A primeira coisa é sempre prevenir, né? Não deixar chegar num caso muito complicado de tratar esses cascos, né? Então, sempre ficar de olho, né? Qualquer sinal que esse animal começar a apresentar, de curvar ali o dorso, começar a mancar, levantar o pé, não ficar muito tempo mais no coxo, comer menos, entre outros, indica que o animal tem um problema de locomoção. Então, ele logo já pega esse animal, dá uma olhada no casco e tenta ver o que pode ser feito. Nosso amigo pecuarista tem muitas vezes experiência ou conhece um profissional que faz o casco, né, desses animais aí com uma regularidade. Então, essa prevenção ela envolve o casqueamento periódico, a gente recomenda de 6 a 8 meses aí, pelo menos um casqueamento. No pré-parto também é uma outra ação que a gente pode fazer, esses cascos das vacas, tá? Além de usar o pé dilúvio, que ajuda a conter os agentes infecciosos, as bactérias. Então as vacas vão passando ali naquela água com um produto, que pode ser sulfato, né, de cobre, de zinco, ou mesmo formaldeído, formol. Isso vai endurecer mais o casco até ter uma ação ali antisséptica contra essas bactérias, tá? É isso que eu ia te perguntar agora, né, Henrique? Quem conhece fazenda de leite já viu muitas vezes esse tal aí do pé dilúvio, né? Mas se por acaso estiver aí na frente da televisão alguém que ainda não conheça, o que é isso e quando é que ele é necessário? E qual é o produto, né, que a gente tem de pôr ali para molhar o casco dos animais, hein? Exato. O pé de luva nada mais é do que uma pequena piscina, né, onde os animais vão conseguir mergulhar os pés, geralmente numa área comum que todos os animais vão passar, que é a saída da ordenha. E aí é importante que tenha um tamanho ali de pelo menos uns 3 a 4 metros, para esse animal dar uma boa passada, que todos os membros entrem em contato com a solução, que tenha 10 a 15 centímetros de altura para mergulhar mesmo esse pé dentro dessa solução, e que a gente troque essa solução com uma regularidade, tá? A gente geralmente faz o cálculo de 300 a 500 passadas ali, porque a gente sabe que vai contaminando com a sujidade, né? E aí a gente pode usar o formol a 2 a 5%, dependendo da quantidade ali de água, você faz o cálculo, né, de quanto formol pode entrar, ou até 4% se for o sulfato aí. Então vai ajudar a limpar esse casco, enrijecer e prevenir principalmente os problemas infecciosos, tá? Agora, Henrique, e quando a amiga produtora que está assistindo ao programa já tem na propriedade vacas com problemas de cascos, né? Como é que deve ser o tratamento desses animais? Ótimo. As UETs hoje têm um portfólio muito interessante para a gente prevenir, até mesmo, né, tratar doenças de casco. Então, primeiro, bem curativo, que enrijece ali o casco, ajuda a ter uma ação antisséptica. Logo, estou fazendo um casqueamento, vi que precisa dar uma boa higienizada e vai firmar mais esse casco. A gente tem o Formoped, tá, que tem duas substâncias na fórmula, formaldeído e glutaraldeído, que vai ajudar muito ali a gente ter essa ação cicatrizante, né, que vai facilitar esse casco ficar mais duro e conter essas frieiras, tá? E além disso, se tiver um casco um pouco mais complicado,
né, de tratar, que precisa já um animal, né, ter uma infecção mais geral, a gente tem um antibiótico para utilizar, que é o Exceed. E o Exceed, ele é muito interessante porque não tem descarte do leite, tem uma ação a longo prazo e auxilia os animais aí, nesses tipos de problema. Ô, Henrique, pensando agora aí no geral, né, nas instalações da fazenda, no manejo da vacada no dia a dia, o que é que o pecuarista pode fazer para diminuir o risco de ter problemas de cascos no seu rebanho leiteiro? Muito bem. Então, Sidney, é bom a gente, né, primeiro entender o caminho das vacas e como elas estão passando ali todos os dias, né? A gente sabe que alguma pedra, alguma abrasividade, um lugar que escorrega mais, que tem mais, né, contato ou está muito duro, né? Isso é importante avaliar, porque às vezes dá para melhorar até o mesmo piso, né? Esses animais não escorregarem também. Promover o pé de luva também é algo muito interessante, que tem auxiliado muitas fazendas a melhorar a incidência desse problema. E, claro, qualidade das camas, se for um sistema confinado, né, tem que alterar, né, sempre e fiscalizar o compost, a qualidade da maravalha, ou do tipo de composto que se usa, ou se for um freestall também, os tipos de cama que se utiliza, para não deixar essa cama aquecer e molhar demais. Não, Ambientes muito úmidos Cesário, são não, problemáticos, né? tá certo. Bom, eu tinha mais um monte de perguntas para fazer para você, né, Henrique? Mas você sabe que o nosso tempo aqui é apertadinho, então fica o recado para o pecuarista, nosso companheiro produtor de leite, prestar muita atenção, né, nessa questão das doenças e dos problemas de casco, né? Aí, Henrique, um grande abraço para você, abraço para toda a turma boa aí das OETs aí do Paraná, da região de Ponta Grossa, e até a próxima, então. Sidney, muito obrigado. Venham visitar a gente aqui na AgroLeite, quem estiver aqui pela região, e vamos trocar mais ideias sobre saúde do casco. E tomem cuidado com a saúde do casco das suas vacas. Obrigado, gente. Até a próxima. Abraço, Henrique. Bom, e para quem quiser saber mais sobre este e outros assuntos de sanidade do gado, né, fica à vontade para procurar a equipe da Zoetis ou para acessar o site zoetis.com.br. E com esse programa de hoje, a gente vai terminando esta temporada do quadro No Campo com as Zoetis, numa parceria que para nós trouxe grande satisfação, muita alegria e levou informação de qualidade, em quantidade e de utilidade para os companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro. Pois então, fica aqui o nosso agradecimento e um baita abraço para o pessoal das Zoetis e até breve. E o Terra Viva DBO na TV volta dentro de instantes com o noticiário e o nosso comentário a respeito do andamento da negociação no mercado do boi gordo. Aguarde. Apertando a culatra para chegar mais na ponteira, a comitiva já vai abrindo a parte derradeira da marcha, que é o comentário a respeito da negociação do boi gordo e das razões que levaram o mercado a praticar estas atuais cotações. É verdade verdadeira mesmo que o dia até que merecia uma grande comemoração, com rojão e cantoria, né? Mas o povo do mercado pecuário achou melhor não fazer, porque está todo mundo muito ressabiado por causa do delírio tarifário do valentão prepotente presidente dos Estados Unidos, né? O caso que tem para ser contado é que, conforme o balanço divulgado nesta quarta-feira pela SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, este julho recém-passado foi nada menos que o melhor mês de toda a história do setor exportador de carne bovina brasileira. A gente ainda vai ter tempo de destrinchar melhor aqui os números apresentados, mas já fique a companheira fazendeira saberizada de que, na comparação com o período correspondente do 2024, a quantidade despachada agora, lá para fora, aumentou 16,7%, enquanto o dinheiro arrecadado teve um crescimento de 25,9%. Aí, juntando isso com o encurtamento da oferta de gado terminado e a recuperação da demanda aqui no mercado caseiro, o resultado foi que a nossa praça boiadeira continuou largada e desembestada na subida da ribanceira. Tanto que o balanço do dia da Scott Consultoria registrou mudanças nas cotações em 22 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que a arroba subiu em 21 dessas praças consideradas e só em uma ela caiu. Para matar logo a curiosidade geral e não fazer ninguém padecer de ansiedade, né? Esta uma foi o oeste do Rio Grande do Sul, onde o boi foi derrubado para R$ 10,20 o quilo vivo,
o que corresponde a R$ 306 por arroba, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Já a lista das arribadas foi encabeçada de novo por Barretos de Araçatuba, aqui em São Paulo, com o macho melhorando para R$ 307. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o boi aumentou para R$ 295 e a vaca para R$ 272. Na região norte, a fêmea passou para R$ 262. No Triângulo Mineiro, a vaca está saindo por R$ 265. No oeste da Bahia, o boi pulou para R$ 267. No sul baiano, o macho já está valendo R$ 265. Nas Alagoas, a fêmea está saindo na base de R$ 280. No Rio de Janeiro, foi o boi que subiu sozinho para R$ 295. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, assim como no sudoeste do estado, o macho foi igualmente para R$ 295. Na região norte, o boi avançou para R$ 297 e a vaca para R$ 265. No sudeste matogrossense, o valor mínimo do macho agora é R$ 295 e o da fêmea, R$ 263. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, e também em Dourados, o boi foi promovido para R$ 310 e a vaca para R$ 285. Em Três Lagoas, a fêmea está sendo negociada por R$ 280. Em Marabá e em Redenção, no Pará, os preços novos são R$ 280 para o boi e R$ 247 para a vaca. No sudeste da Rondônia, o fazendeiro está vendendo macho por R$ 265 e fêmea por R$ 240. No norte do Tocantins, o boi encareceu para R$ 282. E no noroeste do Paraná, o macho só sai se for por R$ 307 ou mais. Eu não sou caboclo de ter ambição e querer o mundo na minha mão, porque aqui nesse meu sertão, ninguém tem precisão de muita coisa. De madrugada, quando a passarada anuncia a alvorada, eu já estou em pé, coando café e apreciando a barra do dia se levantando. Bem antes que o sol esquente, eu estou no batente, montado no meu arzão tostado, o cachorro perdigueiro na frente, correndo os trieiros e costeando o gado. E quando a lua vem despuntando por detrás do chapadão, para a solidão não me fazer trapaça, quem me consola é a viola e um gole de boa cachaça. Se o amigo e a amiga que estão aí na frente da televisão escutando esta nossa falação gostaram do verso que acabou de ser recitado e quiserem ter em casa para ler com a família ou com os companheiros na roda dos boiadeiros, é só procurar nos 4 livros de poesias campeiras da minha série Versinhos de Caipira, que eu escrevi e publiquei na intenção de dar uma humilde contribuição para a valorização da nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira. Quem quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode ligar diretamente para mim no telefone 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymaschio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Tendo peneirado e abanado os fatos e acontecimentos dos quais nós tivemos conhecimento, para fechar esta função, falta só fazer o agradecimento aos companheiros e companheiras boiadeiros desta freguesia pela gentileza da atenção e da companhia. E deixar combinado que o Terra Viva DBO na TV volta amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.